Alô, amigos, boa tarde, obrigado pela companhia aqui, CBN Floripa, Conversas Cruzadas. Estamos nesta segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023, temperatura 32 graus em Florianópolis, faz calor para você que está aí de férias, curtindo, maravilha. Para quem está trabalhando, uma boa também, vida que segue. Bom, o propósito do programa é sempre tratar de assuntos relevantes, assuntos impactantes. Nós vamos retomar um assunto, porque ele cresceu, e vamos debatê-lo novamente aqui no Conversas Cruzadas. Por quê? Porque agora nós temos no novo governo federal, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a questão do voto de qualidade. Pois é, no CARF, né, o Conselho Administrativo de Recursos Federais. Agora, nos casos de empate, o voto de Minerva volta a ser dado por um conselheiro indicado pela Fazenda Nacional. Era assim, tá? Era assim. Bom, até então, no governo Bolsonaro, os empates eram favoráveis aos contribuintes. Então, como é que fica isso a partir de agora? Como é que fica? Porque o setor produtivo está na bronca. Está na bronca, né? Porque no caso de empate, quem decide é a Fazenda, quem está cobrando. Ah, mas e antes, como é que ficava no caso de empate? Bom, nós vamos tratar dessas questões, né? Porque houve uma manifestação forte dos fiscais da Fazenda em nível nacional, apontando que o Brasil seria o único país do mundo onde, no caso de empate, seria favorável, né, a questão para o contribuinte. E aí agora estaria se corrigindo esta questão. Será que é isso mesmo? Qual é o impacto real na vida das empresas e, consequentemente, na geração de emprego, renda, na arrecadação, enfim. Nós vamos tratar dessas questões, você participando aqui conosco, via WhatsApp CBN 991813800. Hoje nós recebemos o advogado, sênior com ênfase em direito tributário, empresarial e societário, ex-conselheiro administrativo do CARF, André Lemos, também aqui conosco o auditor fiscal e presidente da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Florianópolis, Roger Correia. Também recebemos o auditor fiscal na Receita Federal, Ricardo Fagundes da Silveira, e o advogado tributarista, escritor Charles Machado. Turma, obrigado aí pela gentileza. Como o nosso espaço aqui é curto, o programa tem 1 hora, mais ou menos, né? Com comercial, com minuto esportivo, com repórter CBN, não é essa 1 hora toda, não. Então vou pedir objetividade dos senhores e fiquem à vontade aí para interagir. Eu vou começar com o senhor. Está se fazendo uma correção de rumos a partir de agora? Boa tarde. Boa tarde, Renato Igor. É um prazer estar aqui. Um programa tão ouvido na região. E, antes de qualquer conteúdo, quero agradecer e reconhecer esse papel de trazer à sociedade, à comunidade catarinense, temas que estão em debate no Estado e mesmo no país. Bom, pergunto para você e para os ouvintes, e hoje internautas, né? Sim, no YouTube e no Facebook. Sim. Também. Quem conhece o que é CARF? Né? Se a gente for agora no Felipe Schmidt, ninguém vai saber o que é. Então, quem sabe exatamente para que serve esse órgão, né? Então, antes de fazer a crítica, eu acho que é melhor a gente situar exatamente o que é o CARF, né? O CARF é um órgão do Ministério da Fazenda de revisão administrativa de autuações fiscais. Esse órgão, ele possui similares nos estados e nos municípios. E se tiver no tempo, vamos falar, inclusive, de uma mudança similar que tenta se fazer aqui em Santa Catarina. Esse órgão, ele é um órgão de revisão. Então é o seguinte, eu ou o Roger fazemos uma autuação no André ou no Charles ou na tua empresa, você é um grande empresário. Na RI Produções. Isso, fatura bilhões por ano e nós fazemos uma autuação. Por hipótese, e isso pode de fato ocorrer, meu trabalho pode estar mal feito. Ter erro de interpretação, de provas, de legislação, e você, antes de ir ao judiciário, recorre administrativamente, porque isso poupa custos para a administração pública, poupa custos para os empresários que teriam que recorrer ao judiciário. Essa é a lógica.
Então, em todo o mundo, essa sistemática funciona, ela é racional. Uhum. Ocorre que no Brasil existe uma anomalia específica do Brasil. Então, nós estamos falando de revisão. Então, a revisão, depois de passada essa etapa da revisão, qualquer contribuinte, se você perdeu a discussão lá nos meus colegas que revisaram lá no CARF, você pode ir ao judiciário. Agora, se você ganhar, a Receita Federal não pode, porque, em essência, é revisão administrativa, é da própria administração. Qual que é a anomalia brasileira e que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, diz com muita correção? O modelo brasileiro, ele só existe no Brasil, porque dentro da revisão administrativa tem julgadores indicados pela iniciativa privada. Isso há uma história, se tiver oportunidade, eu trago historicamente quando isso surge, em 1924, quando que acaba o voto de qualidade, que é em 1972, né? E depois de 48 anos, em 2020, no governo Bolsonaro, volta o voto de qualidade. Mas o fato é que em nenhum país do mundo existe um órgão de revisão administrativa, aquela que antecede o julgamento no judiciário, que tem julgadores indicados pela iniciativa privada, indicado por confederações empresariais. Sim. E hoje o que ocorre, e que à época do regime militar, ou ditadura para alguns, isso não tem nada de ideológico, é questão prática. Em 1970, esse sistema funcionou de 1924 a 1972. O governo do Médici viu que, olha, como que isso é possível? É uma revisão administrativa que, se empatar, e a metade dos julgadores são indicados pelas confederações empresariais, é favorável, isso não vai nem para o judiciário. O governo Médici cria, com o decreto 70235, não é isso? Isso. Do PAF, o voto de qualidade. Então é o seguinte, se empatar, um servidor da Fazenda pronuncia uma decisão, que pode ser favorável à Fazenda ou desfavorável. Então, essa sistemática da presença privada neste órgão não existe em nenhum lugar do mundo. Nenhuma democracia moderna existe. Não existe isso. E agora o que ocorre? Volta-se ao que era de 48 anos atrás, quer dizer, alguns falam que é o retrocesso voltar com o voto de qualidade, na verdade o retrocesso ocorreu em 2020, que voltou com uma coisa que funcionou nas primeiras 5 décadas. Daqui a pouco eu quero saber se isso aí impactou na... Sim. Vamos lá. Desculpa se a introdução foi longa. Não, é importante. Bom, doutor Charles, vamos lá. É um retrocesso, é um avanço, o debate ganhou corpo. Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde aos colegas de mesa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio CBN. É sempre um prazer estar aqui. Bem, primeiramente eu queria pontuar algo que é fundamental, ou seja, o país vive uma era de extremos, né? Toda e qualquer discussão parece sempre contra e a favor, Sim. Como se não tivesse a possibilidade de uma construção no meio do caminho, né? Primeiro lugar, é o entendimento que o voto de qualidade transfere ao último voto a necessidade, a compreensão de que estaria votando sempre em favor da União, o que não é verdade, como bem salientou o Ricardo. Sim. E a segunda questão é no extremo oposto, né? Na dúvida, eu tenho que ser pró-contribuinte sendo que eu impossibilito a Fazenda de recorrer. Primeiro, eu quero criar o seguinte, bem, eu faço esse trabalho de compliance administrativo dentro da esfera, pelo primeiro lançamento, seja na impugnação, seja no recurso, né, para que eu possa rever possíveis ilegalidades dentro do processo, seja um vício. Nós vamos só recordar que, seja há pouco tempo, nós saímos numa operação Zelotes no CARF, né? E uma operação que fez com que a gente teve que redesenhar o CARF sobre alguns aspectos e, ao meu ver, faltou até um pouco, poderia ir muito além. Mas o que eu queria colocar, que eu acho que é fundamental, é que a gente tem que ultrapassar esse estágio de o ame ou odeio, né? E de compreensão de que é o seguinte, bem, o CARF é importante, sim,
Ele é saneador na construção da dívida? Sim, mas ele é uma atividade meio de algo que tem que ser rediscutido, que vai ser feito agora na reforma tributária. Ou seja, eu tenho uma carga tributária elevada, ela é desigual, favorece determinados setores, que ora são beneficiados por construírem a sua política tributária e, consequentemente, determinarem qual é a carga que pretendem ter como setores organizados da economia, ou ora eu tenho as pequenas empresas menores que não conseguem competir e que vêm na inadimplência ou até em outros subterfúgios, né, a possibilidade de tentar competir. O que a gente tem que rediscutir aqui primeiro, né, e até porque se constrói algumas falácias. Por exemplo, quando eu falo de um passivo tributário gigantesco, e aí começam os políticos a fazerem, com isso aqui eu pagava o rombo da Previdência. Sim. Isso é bom para palanque. Primeiro que eu tenho que salientar o seguinte, que a maioria desse estoque de dívida é dívida que o contribuinte pode ganhar no judiciário, porque os maiores devedores são ou empresas, ou são, consequentemente, as maiores empresas, porque como a economia brasileira se organiza através de oligopólios, nós vamos ver que o quê? Que a maior parte do passivo tributário sempre é carregado pelas maiores empresas da economia. Então vão estar lá entre os maiores devedores os bancos. Vão estar lá entre os maiores devedores a Vale do Rio Doce, vão estar lá entre os maiores devedores a Petrobras, porque são empresas significativas na presença econômica do país e que, consequentemente, discutem uma carga tributária que é elevada e discutem as possibilidades através das suas consultorias, né? E que nem sempre a autoridade fiscal é obrigada a concordar, né? Agora, o que é importante nisso é uma necessidade da gente sopesar esses valores, não só na construção da carga tributária, mas principalmente na condução do passivo tributário. O Brasil tem uma carga elevada, sim, tem um passivo elevado, sim. Qual é o montante desse passivo hoje? É possível estimar? 1,3 trilhão, é isso, Ricardo? Né? 1,3. Isso no âmbito do CARF. Federal. Em discussão. Isso o passivo federal. Tá. Então, lembre-se que tem ainda, e isso é importante, Estados, municípios aqui, também. Ou seja, né, porque essa questão, essa tentativa da alteração do voto nos conselhos vai para os estados e para o município. Então, isso pode criar. Mas isso, não, o que muda no CARF muda no âmbito dos estados e municípios automaticamente? Mas há uma tentativa, ou permite? Não. Há uma tentativa de espelhar isso nos estados e municípios. Né? Então, assim, isso traz um prejuízo grande, né? Muito grande, porque, como bem salientou o Ricardo, ou seja, o município, o estado ou a União, eles não podem discutir, né? O que a gente tem que discutir aqui, além da formação da carga, por exemplo, eu tenho multas de inadimplência que chegam a 75%. Ou seja, isso não faz sentido se eu quero que essa empresa volte a pagar. Nós tivemos a pandemia, ou seja, a dificuldade financeira, seja pela transformação digital, pela alteração dos modais econômicos, ela é gigantesca. A gente anda num shopping, entra em qualquer centro comercial e as lojas estão vazias. Há uma redefinição do modelo econômico. E a reforma tributária precisa acompanhar isso, precisa acompanhar uma carga tributária de setores que não são atingidos, as plataformas digitais é um bom exemplo, e que podem sim dar a sua margem de contribuição para sustentar as necessidades sociais. O país é desigual, tem uma carga tributária desigual e não fomenta o desenvolvimento no modelo tributário. O passivo tributário que vai a julgamento é reflexo desse desenho. Doutor Roger, é o seguinte, como chegamos a essa situação? É lobby, é a força das corporações, nessa linha que os senhores defendem, né, do fisco, que argumentam, de que o Brasil é um caso único no mundo, com esse voto em que, no caso de empate, o setor produtivo ficava pró-contribuinte neste caso, né? E mais, o quanto que pode representar, do ponto de vista de arrecadação, essa mudança, agora a retomada do voto de qualidade, tendo aí o fisco, digamos assim, a palavra final. Boa tarde. Primeiro, boa tarde, Renato, boa tarde, ouvintes. É importante destacar, até o Ricardinho ele iniciou o assunto, quando que começou o voto de qualidade do CARF? Quando que começou o CARF? Ele começou em 1924, exatamente na tentativa do governo de fazer a implantação do imposto de renda nas empresas e pessoa física. Então, as oligarquias da época, eles só aceitaram um novo tributo desde que eles indicassem os conselheiros no CARF. Então, isso é importante a população saber, porque ali, da onde que veio? Não, veio ali para que eles, os grandes daquela época, não precisassem pagar o tributo, tá? Porque quando eles fossem autuados, eles iam votar favorável a eles.
Aí vem evoluindo ao longo do tempo, com avanços e retrocessos, mas hoje a gente chega, o CARF, ele é a terceira instância, praticamente na revisão administrativa, coisa única no mundo. No resto do mundo, em nenhum lugar, as confederações indicam os conselheiros, tá? A gente estima que no ano passado, cálculo do ano passado, 25 bilhões em voto que deram um empate nas votações, acabaram sendo favoráveis ao contribuinte. Só que o detalhe, esses 25 bilhões, eles correspondem a 26 empresas. Ou seja, quem é beneficiado nesse voto de qualidade não é a população em geral, não é a empresa pequena e inadimplente, exatamente, são os grandes... Mas são grandes empresas que também mantêm milhares de empregos, não? Sim, empregos mas diretos, indiretos. O fato delas não pagarem... aqui, isso, negação não é isso, mas só para a gente falar do impacto disso. A nossa carga tributária ela acaba sendo mais desigual. Exatamente, quem teria condições de pagar mais, acaba fazendo planejamentos tributários para pagar menos. Aí quem que vai pagar essa conta? Vai ser a tabela de imposto de renda que não é corrigida, vai recair sobre o pobre, aumenta imposto PIS, COFINS sobre o consumo, vai aumentar a tributação em lugares que você não possa fugir. No caso dos 25 bi do ano passado, que deu empate, esses 25 bi de fato, então, no empate automaticamente fica para o contribuinte, né? Exatamente. Não tem e a União não tem condições, não tem a previsão dela fazer o recurso ao judiciário. Nesse caso, como está hoje, não poderia recorrer ao judiciário. Não. E em boa parte dos autos, eles são mantidos, inclusive, no judiciário. Tá? Sim. Então a gente tem uma relação ali, conforme os anos vão se passando... Há uma tendência de manutenção da decisão do CARF. Exatamente. Porque o que ocorre? A gente já tem uma primeira instância administrativa. Ali, uma parte dos autos de infração, eles já são revisados, em torno de 10%. Aí você tem a primeira instância do CARF, tá? Que seria, podemos dizer que seria a segunda instância. Ali você tem mais um percentual que ele vai sendo revisado, ou seja, os erros ou possíveis irregularidades, eles vão sendo saneados. Bom, vamos fazer o seguinte, o doutor André vai falar daqui a pouco, depois do intervalo, esse dado aqui interessante, então, né? 25 bilhões de reais em 2022, em discussão no CARF, deu empate, aí ficou pró-contribuinte, no caso, e representando 26 empresas. Isso. É isso aí. Bom, agora 13h22, vamos para o intervalo e até já. Conversas Cruzadas. Melhor do que curtir o verão é aproveitar a temporada em um lugar paradisíaco, como a capital catarinense, não é verdade? Dar aquela pausa na rotina para contemplar o pôr do sol e desacelerar é importante até mesmo para a saúde física e mental. Por isso, o Floripa Tem chega a mais uma edição, te convidando a viver aquilo que faz bem. Com um espaço relax e incentivando o autocuidado, essa edição traz experiências únicas, pensadas no bem-estar. Com 6 hubs espalhados pela ilha, o evento vai reunir também muita música boa e atividades ao ar livre para viver o melhor da temporada. De 4 de fevereiro a 4 de março. Patrocínio O Boticário, onde tem amor tem beleza. Unimed Grande Florianópolis, uma ponte para um futuro melhor. Atacadão, lugar de comprar barato. Intelbras Solar, o sol com selo de qualidade. Faça uma simulação em intelbrasolar.com.br. Apoio Layback, Life is Calling. A revoada dos cupins é um processo de acasalamento para formar novas colônias. No fim do dia, atraídos pela luz artificial, eles fazem o voo nupcial, descendo até o solo e rompendo suas asas para formar um novo casal real. Em seguida, eles encontram uma fonte de celulose, que geralmente é a madeira, para cavar uma câmara nupcial e iniciar sua nova colônia. Gimo Cupim, feito por quem entende de madeira. Gimo, qualidade comprovada. A temporada 2023 do futebol chegou, com muita emoção e grandes jogos. Você já pensou em apostar no seu time favorito direto pelo Zap? Na ZapBets você torce, vibra, seca o adversário e ganha junto com seus amigos, de um jeito fácil e divertido. Diretamente pelo WhatsApp. Mande um oi no Zap para 48 33 21 5151 e vem torcer com a ZapBets.
Precisa realizar exames laboratoriais? Chame o atendimento móvel do Laboratório Sabin. Agende sua coleta pelo telefone 3205-8000. 3205-8000. Acesse o site nsctotal.com.br/CBN e confira as informações da CBN Floripa pela internet. nsctotal.com.br/CBN. A rádio que toca notícia também nas plataformas digitais. Trânsito na CBN. Oferecimento prontos para morar a CCR. Visite o site e conheça. E Globo Nissan, sua concessionária Nissan no coração do Estreito e beira-mar de São José. Atenção para os motoristas na BR-101, no sentido sul. Para quem está na região de Barreiros, já encontra o trânsito mais intenso até a altura do depósito da Receita Federal. No sentido contrário, o trânsito sem apresentar grandes problemas para o motorista. Via Expressa Continental também, o trânsito sem retenção neste momento para os motoristas. A saída da Avenida Gustavo Richard para entrar na Ponte Colombo Salles também sem problemas. Na Avenida Beira-Mar Norte, o trânsito está intenso desde a região da Casa da Agronômica, passando pelo entroncamento com a Bauru Ramos, o trânsito no sentido centro. Em outros pontos da ilha de Santa Catarina, a Rua Deputado Antônio do Vieira no Pantanal, a Capitão Romualdo de Barros na Carvoeira, tem pontos com retenção. Quem vai para o sul da ilha, o trânsito é tranquilo, tanto na SC 405 como na via do aeroporto. Norte da ilha, apenas o trânsito mais intenso para quem está saindo da Avenida da Saudade até a região do Morro das Madeireiras, sentido norte da ilha, tem acúmulo de veículos. Indo para o leste da ilha, trânsito tranquilo, Morro da Lagoa e também na Avenida das Rendeiras. Conversas Cruzadas. Esses dados... Aqui CBN Floripa, Conversas Cruzadas. E Marcelo Júnior, o embaixador, está na mesa de áudio, na central de gravações, o Gilberto Pereira. Hoje nós estamos falando aqui do voto de qualidade no CARF, né? O que isso representa? Representa a discussão do dinheiro do contribuinte, né? A gente está falando de dinheiro público, tributos que estão sendo questionados no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, ligado ao Ministério da Economia, e o que está se fazendo agora é restabelecer o voto de qualidade, que é o seguinte: no caso de empate, o representante do Estado, no caso da União, acaba decidindo. E aí o setor produtivo fica na bronca porque, mas para aí, então vai ser contra o interesse do contribuinte, das empresas e por aí vai. Bom, nós estamos tratando deste assunto hoje com o Ricardo Fagundes da Silveira, que é auditor fiscal na Receita Federal, Roger Correia, auditor fiscal, presidente da Delegacia Sindical do Sindifisco Nacional em Florianópolis, o advogado tributarista Charles Machado e André Lemos também, que foi conselheiro administrativo do CARF e advogado com ênfase em direito tributário. Doutor André, vamos lá. O senhor estava falando agora há pouco do intervalo, né? A gente está falando aqui mais ou menos de 25% dos casos, né? Porque 70%, 75% acabam não tendo empate, né? Acaba tendo decisão unânime. Sim. Então a gente está falando aqui de uma discussão aí de 25%, 30% dos casos. Mas aí não tem noção exata, de repente esses 25% representam um montante muito maior de grana em discussão do que os 70%, 75% que teve unanimidade. Esse argumento me parece bastante forte também, né? Que os auditores nos trazem aqui, de que o Brasil, é forte essa informação, né? O Brasil é um caso único no mundo, onde até antes dessa decisão do governo Lula, né, anterior, que funcionou, que tinha essa decisão em que no caso de empate fica para, né, o interesse do contribuinte e o Estado, o poder público, não pode recorrer. Como é que a gente resolve isso, né? O doutor Chá estava definindo agora há pouco que vamos conversar sem buscar nessa polarização certo, errado. É possível construir algo? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa tarde, Ricardo, Charles, Roger, todos os espectadores. Bem, o assunto ele é complexo, também vou tentar aí resumir um pouco, né? Eu penso que sim. Embora, para mim, esse assunto é a ponta do iceberg
de tentar se fazer uma reforma administrativa, uma reforma para ter controle de gastos, definições de competências, pacto federativo, né? No Brasil, o que nós queremos do nosso país, né? E a bendita e tão almejada reforma tributária. É a PEC 45, é a PEC 110, o Simplifica Já, isso aí são todas as coisas num debate. Eu vejo que o voto de qualidade, indo a ele, né, hoje, como nós temos, o voto de qualidade, nós debatemos aqui no intervalo, já é um modelo que tem algum tempo no Brasil. Às vezes chegar e dizer, olha, o único modelo que nós temos no mundo é o brasileiro, né? Parecendo com que a gente tenha algo assim inusitado, exótico e que seja prejudicial, né? Como a paridade do órgão também, essa representatividade, metade do contribuinte, metade da fiscalização. Eu tenho minhas particularidades, acho que isso dá uma oxigenação grande ao tribunal, tendo realmente julgadores de ambas as partes. No judiciário, nós temos 1/5 do judiciário é representante do Ministério Público, é representante da classe dos advogados. Eu acho isso importante num sistema republicano, ter representantes de ambas as partes. Eu, por exemplo, enquanto julgador, se for de repente até pegar uma média, talvez eu tenha sido mais pró-fisco do que pró-contribuinte. E por quê? Né? As provas vêm para o julgador e a gente tem que estar despido, né? Porque é uma indústria e eu fui da CNI, eu tenho que votar cegamente a favor da indústria. Não, se o trabalho da fiscalização foi bom, se a prova veio e me demonstra com liberdade, com tranquilidade de eu votar favorável ao fisco, qual o problema? Nada mais republicano do que isso. E o inverso também é verdadeiro, né? O julgador não está lá para defender o A ou B, ele está lá para julgar como o processo veio para ele julgar. E ponto. Agora, aqui, para tentar finalizar um pouco, eu tenho vários assuntos aqui, mas do voto de qualidade, especificamente da lei de 2020, que gerou agora a medida provisória 1160, foi feito um processo legislativo e se votou. André, mas é um jabuti. Foi colocado lá no meio, no finalzinho do artigo, um dispositivo para o voto de qualidade. Sim, também não acho a técnica mais correta. Teve 3 ADIs, né, 3 ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, com uma votação já de maioria contra o dispositivo, mas eu talvez me filie muito mais assim ao voto do relator, o ministro já aposentado, Marco Aurélio de Mello, que ele dizia, olha, o dispositivo dessa lei, ele tem uma inconstitucionalidade formal, ou seja, na forma em que se colocou ele como processo legislativo, mas na matéria ele entendeu que não é uma matéria que seja de inconstitucionalidade. A matéria do voto de qualidade para o ministro Marco Aurélio é uma matéria constitucional. Então, eu sei que isso parece meio técnico, tentar evitar aí o juridiquês, né? Mas eu vejo hoje como uma maneira, assim, de se poder construir. Talvez aí depois nas próximas rodadas a construção ali na questão de exclusão de multa em caso de desempate. Vamos ver o que enfim, é possível. Vamos lá para frente. A gente se fala tanto em pacificação, né, que às vezes ficou muito mais no discurso do que muito mais na teoria que na prática. Mas vamos tentar pacificar esse termo, ver se é possível pacificar aqui e quem sabe depois no âmbito nacional. O repórter CBN está chegando. Repórter CBN. Segunda-feira, 13 de fevereiro de 2023. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, voltou a criticar o saque aniversário do FGTS e disse que vai colocar em discussão sobre o fim da modalidade em pauta. Em discurso a empresários em São Paulo, ele comentou que esse tipo de saque atrapalha a indústria e é uma cilada inventada pelo ex-ministro Paulo Guedes. De acordo com Luiz Marinho, o FGTS tem como objetivos financiar investimentos em habitação e saneamento e socorrer o trabalhador no momento de desemprego. O número de crianças internadas por desnutrição no Brasil é o maior desde 2012. Todos os dias, em média, 11 menores de até 5 anos de idade são hospitalizados por este motivo. A região Nordeste
é a mais atingida e concentra 36% dos casos. No ano passado, 19 estados e o Distrito Federal registraram aumento das internações de crianças com o quadro de desnutrição. Os dados estão numa pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Pediatria, com base em dados do Ministério da Saúde. A estimativa de crescimento da economia brasileira para este ano caiu de 0,79% para 0,76%. É o segundo recuo consecutivo. Para 2024, a projeção de alta do PIB ficou em 1,50% pela 7ª semana seguida. As informações estão no boletim Focus, divulgado mais cedo pelo Banco Central. O governo de Israel avançou com uma proposta para reformar o Tribunal Superior do país. A medida provocou reação da sociedade e milhares de pessoas foram às ruas protestar. Trabalhadores iniciaram uma greve geral. A proposta permite que uma maioria simples de legisladores possa reverter decisões da Suprema Corte e dominar o comitê que nomeia juízes. A oposição alega que o texto da coalizão governista poderes restritos sobre o sistema judiciário de Israel. No horário de Brasília, 13h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Oferecimento: empréstimo pessoal Queires. Pegue R$1.000 e pague 100 por mês. Aqui é a parcela que cabe no seu bolso. Você já deve ter ouvido falar em basquete de rua, né? A modalidade, que é uma variação do basquete de quadra, dá ao jogador a liberdade de se expressar, ou seja, criar e improvisar jogadas incríveis. Nas ruas, a altura não é o fator mais importante, e sim a habilidade técnica de improvisação de cada atleta. E quem assiste a uma dessas disputas tem a garantia de presenciar um verdadeiro espetáculo cheio de emoção. Acesse o ge.globo.com/basquete transforma SC e saiba mais. Veja você, basquete transforma SC. Oferecimento: Federação Catarinense de Basquete. Aos que acreditaram que seria possível tocar o céu, abram os olhos. Hoje, o mais visionário dos balneários sonha acordado. A FG orgulhosamente inaugura o maior edifício residencial da América Latina, em Balneário Camboriú, Brasil. 290 imponentes metros de altura, 4 pavimentos de lazer e bem-estar. É hora de celebrar a obra que colocou Balneário Camboriú e todo o país no topo. One Tower, um empreendimento FG. O COSEMESC mantém firme seu posicionamento e é contra a atuação de pessoas como médicos sem um registro formal no Brasil. Contratar intercambistas sem seguir a lei revalida é comprovação de incapacidade gerencial. Já passamos por isso e não houve bons resultados. Cidadão, alie-se a nós e exija ser atendido por médicos de verdade. Conselho Superior das Entidades Médicas de Santa Catarina. A Casan informa aos moradores de Florianópolis e região que, devido a obras de esgotamento sanitário, o trecho entre a rótula da Eletrosul até o Armazém Vieira será interrompido ao trânsito no período da noite. Os trabalhos serão executados entre as 8 horas da noite às 6 da manhã todos os dias, exceto domingo, com fechamento total da via para assentamento de emissário terrestre de esgoto. A alternativa para acesso à via expressa é pelo bairro Carvoeira. A Casan vai trabalhar todas as noites para que a obra esteja concluída nos próximos 20 dias. A companhia agradece a compreensão, pois os transtornos são temporários e permitirão a ampliação da coleta e tratamento de esgotos na capital. Precisa realizar exames laboratoriais? Chame o atendimento móvel do Laboratório Sabin. Agende sua coleta pelo telefone 3205-8000, 3205-8000. Você sabia que em Florianópolis existe uma comunidade vibrante que te conecta a uma rede global de empreendedores? E você sabia que essa comunidade tem espaços de trabalho inspiradores para quem trabalha sozinho ou para um time inteiro? Motivos é o que não falta para você conhecer o Impact Hub Floripa. Conheça nossas opções de escritórios privativos e estrutura para eventos. Temos unidades no Passeio Primavera, na Avenida Bocaiúva, na Pedra Branca e na Biuíque. Para mais informações, ligue 3029-3443.
Minuto Esportivo. Oferecimento Angelone. É Angelone. Baixe, ative e economize. As oitavas de final da UEFA Champions League começam nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro. Os 16 clubes classificados na fase de grupos iniciam a caminhada rumo ao título mais cobiçado de clubes do mundo. Com 4 jogos por semana nos próximos 15 dias, a primeira fase do mata-mata tem sequência no próximo mês, com os mesmos 4 jogos por semana, dias 7, 8, 14 e 15 de março. 2 confrontos gigantes acontecem já nas oitavas. O Liverpool do Jürgen Klopp vai encarar novamente o Real Madrid de Carlo Ancelotti, que vem da conquista do Mundial de Clubes da FIFA. Os times se enfrentaram na final da edição passada. E o Paris Saint-Germain terá pela frente o Bayern de Munique, também repetindo uma decisão do torneio de 2020. Os primeiros colocados de cada um dos grupos da fase classificatória serão mandantes dos jogos de volta e o gol fora de casa não vale mais como critério de desempate. Caso haja empate no placar agregado das 2 partidas, a decisão vai para prorrogação e pênalti. A UEFA vai sortear os confrontos de quarta de final e o caminho até a decisão no dia 17 de março. A final da Liga dos Campeões de 2022-2023 será no dia 10 de junho, no Estádio Olímpico Atatürk, em Istambul, na Turquia. Eu sou Chico Lins, esse foi o Minuto Esportivo, mais esporte aqui na CBN Floripa, dentro do toque de letra do CBN Hub e também na atualidade esportiva a partir das 18h45. Conversas Cruzadas. De volta aqui na CBN Floripa, 20 para as 4, Conversas Cruzadas. É um assunto duro, um assunto pesado, mas é um assunto importante, né? Um assunto que interessa ao cidadão, um assunto que tem impacto na vida das pessoas, de forma direta ou indireta. A gente está falando do dinheiro do contribuinte, que, no caso das empresas, aí o assunto é quando há um não entendimento, uma discordância com relação a algum tributo, recorre-se ao Conselho de Administração de Recursos Fiscais. Estou falando aqui tributos federais, né, no CAF, ligado ao Ministério da Fazenda. Pois bem, aí está uma discussão, porque no governo Bolsonaro não havia o voto de qualidade, que é o voto, digamos assim, que dava a palavra final, no caso de empate, era o fisco. É que foi, só para corrigir, né, ele foi modificado. Modificado. Ele começou de uma forma e no meio do caminho ele alterou. E é quem deixa um jabuti lá. Sim, mas deixando no caso de empate pró-contribuinte. Pró-contribuinte, exatamente. Tá, e aí, se empatou 3-3, decide-se em favor do contribuinte. Tá, e aí o que está se fazendo agora com o governo Lula é restabelecer o que havia antes. O voto de qualidade, né? O voto de desempate. Bom, então é disso um voto de desempate que pode ser ou não contribuinte ou fisco. Aliás, a propósito desse assunto tem uma. Até porque deve-se presumir a isenção do julgador. Não, é exatamente o que eu quero saber se é isso mais ou menos que acontece. Hoje nós estamos aqui com os auditores fiscais Ricardo Fagundes da Silveira, Roger Correia e os advogados Charles Machado e André Lemos. O Marcelo Júnior, o embaixador, está na mesa de áudio. E dá para a gente antecipar, até porque, Marcelão, tem uma pergunta do ouvinte que vai bem nesse sentido. Então vamos com a participação do ouvinte CBN. Participação do ouvinte. Oferecimento: Sindicato dos Médicos do Estado de Santa Catarina. Médico filiado é sindicato fortalecido. Por exemplo, aqui o João Vianney, ele pergunta, cabe uma pergunta: qual é o histórico dos votos dos representantes das confederações nos julgamentos do CARF? O doutor André estava falando agora há pouco, né, de que não, quem está lá é para ser julgador, isento e tal. Na hora do vamos ver o voto, sempre os representantes das confederações votam pelo interesse do contribuinte, ou seja, não contra o, digamos, enfim, pela defesa do contribuinte. Olha, o que impera, por mais retórico, romântico que possa parecer para todos nós aqui, os ouvintes, é que o julgador ele tem que estar equidistante dessa paixão aí, né? Eu sou indicado da indústria, eu só vou votar favorável a ela. Ou eu sou um auditor fiscal, um auto de infração mal feito, eu vou ter que ressuscitar o auto de infração para que a cobrança seja feita. Não. Né? O que está se discutindo ali é a verdade, né? A verdade material, o direito, e não A, B ou C. O Renato, até para que o ouvinte entenda que seja claro, o requisito do processo, seja ele administrativo ou judicial, é a neutralidade do julgador.
né? Evidentemente que todos nós na vida, seja no judiciário ou na fase administrativa, ou na esfera administrativa, carregamos, cada um de nós, o seu conteúdo ideológico do intérprete. Sua história. Eu sempre digo assim, o conteúdo ideológico do intérprete é fácil de explicar. Olha na tua casa, tu tens uma menina e um menino. Cada um tem o seu histórico, né? A forma de tu amá-lo certamente é igual. A forma de olhar cada atitude não é igual, porque há um conteúdo, um histórico dessa relação tua com eles. Evidentemente, né, quando a gente fala, esse é mais profísico, assim, eu faço uma brincadeira, uma história, uma passagem da minha vida. Quando eu me formei, meu primeiro sócio na advocacia tributária era o Nelson Madalena, que tinha sido secretário de Fazenda 2 vezes, secretário de Finanças, né, e nós fomos sócios, na época era Madalena, Justine e Machado. Quando nós entrávamos numa empresa, e aí a gente fazia muito trabalho para recuperar créditos que a empresa deixava de utilizar, apurávamos, entrávamos com ação, enfim. Então, quando nós entrávamos na empresa, a gente olhava assim, eu olhava uma empilhadeira, e ele olhava lá e dizia assim, ele com o olhar fiscalista dele, porque era fiscal de carreira, olhava assim, eu tenho certeza que esse camarada se acredita do gás dessa empilhadeira, né? E eu olhava com o meu olhar mais pró-contribuinte e disse, eu tenho quase certeza que esse cara não se acredita do gás dessa empilhadeira, né? Que é um material auxiliar ali no processo produtivo. Bem, isso, evidentemente, todos nós carregamos no processo. Só que a gente tem que tomar cuidado, e isso é importante, que o julgamento tributário é, acima de tudo, dizer se o contribuinte deve ou se não deve, e se ele deve a quem pertence aquele dinheiro. Se ele deve, ele pertence a todos, à população. A todos. E a construção do exercício de cidadania é, acima de tudo, a identificação do lançamento fiscal da forma mais correta possível, com a maior lisura possível, né? Eu acho que foi bem salientado aqui na mesa, pela concentração de votos de desempate, quase sempre ela se dá nos maiores casos. Isso não é à toa. Sim. Ou seja, há necessariamente, no histórico, uma certa força de lobby para esses julgamentos. Isso não é para o coitadinho, para o pequeno contribuinte, não. Isso é importante ficar claro. Sim. Eu queria... Bom, o que o Charles levanta é fundamental compreender uma coisa. Não existe a sociedade perfeita. Todos nós estamos sujeitos a uma interpretação da realidade e de relações sociais. A questão concreta é que, se você é indicado como advogado das confederações e você, em casos muito excepcionais, de valores bilionários, vota, às vezes, contra a compreensão de que a maioria dos advogados tem da interpretação da lei, que beneficiaria, por exemplo, determinada empresa, você corre o risco, de fato, de não ter a sua indicação renovada. Mas não é somente isso. O processo de como você lê a realidade. Mas eu queria voltar em algumas questões que são mais contraditórias. Renato, cabeça, a gente vai ficando idoso. Renato, a questão é a seguinte, olha só, se terminasse empatado, naqueles casos que há um empate, isso funciona para o Estado também, tá? Então, se terminasse empatado e o voto de qualidade fosse favorável à Fazenda, o que acontece? O contribuinte pode, e os grandes contribuintes, via de regra, vão para o judiciário. Pode resolver. Hoje, uma pesquisa que eu fiz no mestrado da UFSC mostra o seguinte, que, em média, os processos ficam até o CARF em 9 anos. Passados esses 9 anos, eles ficam mais 9 anos e 9 meses no judiciário. 9 anos e 8 meses, uma pesquisa do CNJ recente agora, publicada pelo BID. CNJ e BID junto. Então, não é correto, né? Não é. Agora a questão é o seguinte, 20 anos, então, não é vamos pegar o caso do CARF. O CARF tem um estoque, hoje, o contencioso é aproximadamente 1,3 trilhão. Nós não estamos falando de milhão nem de bilhão, nós estamos falando de trilhão. No CARF, em junho de 2022, era 1 trilhão. Desse 1 trilhão, 780, aproximadamente 74%, estavam concentrados, quer dizer, 1 trilhão e 93 mil processos. Mas 74% disso, 780 bi, concentrados em 1.160 processos de valor superior a 100 milhões de reais. É isso que se discute. Sim. A questão essencial é essa. E por que
em casos de porque nós estamos falando de grandes empresas em que sociedades anônimas, que elas dão lucro. E você pega um auto de 6 bi, 3 bi, aquilo que era receita para o Estado, em tese, que ainda vai continuar discutindo no judiciário, vira recursos para remunerar o capital de acionistas. Ou para gerar economia, né? Ou gerar na mão da sim, população. agora tem uma questão fundamental que o André levantou, que eu gostaria de fraternalmente discordar. Ele fala da questão da representação da sociedade. É muito bom para a sociedade a representação. Não existe esse modelo nenhum, essa presença privada nos órgãos de revisão. Nós estamos falando revisão administrativa no mundo. Mas no Brasil isso é avançado. Historicamente não é, se tiver oportunidade eu vou falar por quê. Mas por que a representação está concentrada nas confederações empresariais? Por que o contribuinte, você pega no CARF, 90 conselheiros indicados pela iniciativa privada, 84 são das confederações, CNI, CNA, e a representação dos trabalhadores? A dos consumidores. A dos consumidores. As dos interessados. Estrutura, né? As dos interessados. Você sabe o seguinte, na Finlândia tem um modelo, eu estudei alguns países, os países nórdicos são os que têm a participação da sociedade civil. Na Finlândia tem uma estrutura de conselho que o governo solicita aos empresários, solicita aos trabalhadores, às universidades e também aos contribuintes, aqueles que se interessam, porque o interesse do tributo não é só do empresário que quer ampliar a sua margem, escapando de uma autuação da Receita Federal. O interesse do tributo, ele é, antes de tudo, o interesse da sociedade. É um acordo, um contrato social em que todos nós devemos recolher. Então, por que a representação não a paridade, ela não tem a mesma proporcionalidade entre confederações de trabalhadores e de empresários? Por exemplo, para não falar dos interessados, para não falar dos consumidores. Então, é claro e evidente que uma instituição como essa é um mecanismo que, resguardada todas as divergências sobre ela, beneficia, sim, determinado extrato da sociedade. Né? E não vou talvez falar da história, mas vamos fazer um cálculo bem simples. O ano passado caiu com voto de qualidade 25 bi. Se não tivesse, se o voto de qualidade existisse, como existia até 2020, esses 25 bi os contribuintes teriam que recorrer, como diz o Roger, 26 empresas aproximadamente, quer dizer, estamos falando de autuações bilionárias, teriam que recorrer no judiciário. Então não significa que eles vão pagar. Eles têm a opção de recorrer no judiciário, coisa que a Fazenda não tem. Agora, vamos pensar. Se fosse em 2018, 2019, eu levantei todos os processos julgados no CARF em 2018 e 2019. Em 2018, votou-se 302 bi no CARF. Em 2019, 298 bi. Se tirasse apenas o voto de qualidade, decisão por voto de qualidade, as perdas seriam da ordem de 70 bi por ano. Olha só. Agora, vamos fazer um cálculo bem simples. 25 bi. Claro que isso ainda vai ser discutido no judiciário, porque, infelizmente, as empresas não recolhem. E a minha pesquisa mostra isso. Fica 9 anos em média. E você sabe o que depois de 9 anos se recolhe no CARF? 3, passou 1 ano do último julgamento. Então, a minha pesquisa dá um espaço do último ano analisado, que é 2017, para dezembro de 2018. Então, entre 1 e 2 anos de julgamento, recolhe-se 3,74%. Só que esse não é o número pior. Quando você vai para determinados setores econômicos, se a autuação é perto de 1 bilhão ou passa de 1 bilhão, isso é próximo de zero. Você vai, eu posso dizer isso que eu posso provar. O setor financeiro, por exemplo, bancos e holdings financeiras. Sabe qual que é o percentual? Depois de 1 ano, 0,32%. Vou dizer para você, e não existe essa história do voto ser até as zelotes. Em 2013 e 2014, a maioria, o volume das decisões no CARF eram mais favoráveis aos contribuintes, não à Fazenda. Vem o escândalo das zelotes, que é, infelizmente, a tentativa de compra de votos no CARF, e muda essa configuração. Mas, o que acontece?
em 2017, julgou-se 66 bi do sistema financeiro no CARF, de autuações fiscais. Foram derrubadas 44 bilhões. Manteve-se 22 bilhões. Quer dizer, então nem pode dizer que as decisões são mais favoráveis. Não, eu tenho os dados, todos os processos, todos os valores, todas as tramitações, como foi julgado no CARF. Então, dos 22 que foram mantidos, favoráveis à Fazenda, então isso vai entrar na conta. Não. O sistema financeiro e os bancos recolheram 0,32%. Esse sistema é um sistema disfuncional. Ele foi feito para não funcionar. E hoje, o que os grandes empresários, as grandes corporações querem? Querem que sequer vão ao judiciário. Então, aqueles 70 bi que terminaram empatados em 2018 e 2019 não iriam ter que ir para o judiciário. Os 25 bi do ano passado, porque o ano passado jogou 100 e poucos bilhões, não foram os 300, não vão para o judiciário. Eu vou para encerrar essa conversa. Você sabe o que significa 25 bi? Você imagina um cidadão que vai... Isso aí é o dinheiro da desoneração dos ICMS dos combustíveis, mais ou menos isso. Não, vamos fazer um outro cálculo. Um outro cálculo. Eu tive Covid. Eu estava lá em Belo Horizonte, agora no final do ano, que não teve nenhum problema, eu fui num posto de saúde lá do bairro Padre Eustáquio e cheguei lá, classe média mais ou menos baixa. O posto de saúde estava lotado, não era só questão de Covid, não tinha médico. Aí me atenderam assistente de saúde, foi muito legal. Elas falaram, vem cá, como é que é a lotação desse posto de saúde aqui? Aqui tem previsão de ter 3 médicos, mais 2 pedidos de demissão, um está de licença por problema de saúde. Aí o cidadão comum, assalariado, ganha salário mínimo, 2 salários mínimos, ele vai num posto desse e está com o filho, com a mãe, com o avô doente. Ele vai ter que pagar R$300 pelo menos para uma consulta particular. Você sabe quantas consultas particulares dá com os 25 bilhões? 83 milhões de consultas de saúde a R$300 no ano passado. Essa é uma narrativa boa, hein? Então é o seguinte... Esse argumento aqui é forte. Que volte, então, pelo menos que os empresários sérios desse país que querem... Então que a representação no CARF, ela seja mais digna, ela seja Pessoal, que contemple outros setores da sociedade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo agora e em instantes voltaremos com as conclusões. Até já. Conversas Cruzadas. Você sabia que a Decision é a conveniada da FGV em Florianópolis, Balneário Camboriú e Itajaí? Pois é, oferecemos os MBAs FGV presenciais e online. A Decision, há mais de 30 anos, é conveniada da FGV, com professores renomados, além do network único que só o MBA FGV traz para você. Acesse nosso site e entre em contato www.educação-executiva.fgv.br. É mais que MBA, é FGV. Na Geração, você encontra o seu Hyundai 0km com parcelas que cabem no seu bolso e com super valorização do seu usado. Aproveite HB20 e toda a linha Creta com parcelas reduzidas no plano Compra Certa. Venha nos visitar e saia de Hyundai 0km. Avenida Presidente Kennedy 112. Geração Hyundai. Sempre à frente por você. No trânsito, dê sentido à vida. Hyundai. Nos últimos 4 anos, a Assembleia desempenhou um dos papéis mais importantes da sua história. Atuando como protagonista em defesa da sociedade, criou leis para proteger os catarinenses durante a pandemia, valorizar as mulheres, ampliar os direitos da pessoa com deficiência, proteger o emprego e as empresas, promover a cultura, o esporte, o turismo, a agricultura, a diversidade e muito mais. Quando é bom para todos os catarinenses, a Assembleia aprova. Pensou móveis? Pensou Queires. Aqui é a parcelinha que cabe no bolso com a entrega mais rápida de Santa Catarina. Conjunto box casal Erval, 1.599 à vista ou a parcelinha de 119 mensais. Roupeiro casal 5 portas e 8 gavetas com um ótimo espaço interno. Apenas 1.799 à vista ou 139 mensais. Sofá retrátil e reclinável com 2,35 m e revestimento em veludo. Apenas 1.999 à vista ou 149 mensais. Queires, a número 1 em móveis.
Precisa realizar exames laboratoriais? Chame o atendimento móvel do Laboratório Sabin. Agende sua coleta pelo telefone 3205-8000, 3205-8000. A Cronos Distribuidora tem tudo em energia solar para ajudar você a entrar em uma nova era. Além de cuidar do planeta, você pode economizar até 95% na sua fatura de energia. Contamos com a solução completa para a sua casa ou negócio. Quer saber como? Entre em contato agora mesmo com a Cronos Distribuidora e deixe a sua fatura de energia por conta do sol. Ligue para 99140-3495 e faça um orçamento. Energia solar é na Cronos Distribuidora. Conversas Cruzadas. 3:04. Como é que eu vou dar espaço para os caras aqui para as considerações finais? É impossível, né? Hein, Marcelão? Não, vai ser difícil aqui. Estamos com os auditores fiscais Ricardo Fagundes, Roger Correia, Charles Machado, advogado tributarista, também o doutor André Lemos, que é advogado tributarista, e o Marcelo Júnior, embaixador, está na mesa de áudio, o Gilberto Pereira está na central de gravações. Bom, nós estamos discutindo aqui as mudanças no CARF, né? O voto de Minerva, o voto de desempate, essa retomada, né, no voto, no caso de empate, para o representante, né, para o indicado pelo governo federal, pelo fisco, e aí tem a bronca do setor produtivo, é disso que nós estamos tratando aqui. 4 horas. Bom, vamos tentar fazer alguma coisa aqui antes de ele levantar a mão e chamar para o repórter CBN. Bom, vai se resolver isso em breve ou vai ficar do jeito que está? Isso resolve em breve. Eu tenho plena convicção que o governo deve procurar um meio termo nisso aí, né? Seja através de mandato, seja através de alternância. Eu acredito que deve ter uma construção junto com a Casa Legislativa, né, onde tem em tese os representantes do povo, né? Costumeiramente, esse governo tem uma prática que é muito comum, né? Ele pede mais para ficar no meio termo, né? Sim, é o bode na sala. É o bode na sala. Põe o bode na sala e é que eu tenho Mas que... Mas essa decisão foi por medida provisória? É isso? Foi por medida provisória. O ideal seria via projeto de lei. Isso. Para discutir tanto que o CARF está com os processos suspensos. E tal, né? Tanto que o CARF está com os processos suspensos enquanto não tem a votação, né? É ruim, né? É ruim. O que é ruim, né? Imagina, tem um passivo gigantesco, aumenta o estoque, né? Há quanto tempo está sem votar? É porque, assim, ó, tem várias sessões sendo suspensas, né? As desse ano, se eu não me engano, nenhuma aconteceu. Com todas suspensas. Todas elas, ou se tem alguns processos. Aí os maiores entram com Agora, ação eu judicial. fico imaginando também o seguinte trabalho do auditor, né? Que muitas vezes faz operações, se dedica com cruzamento de dados, que é o know-how dos senhores, né? E aí fica lá, faz o trabalho, faz a investigação, e a coisa de repente tá... Bom, não judicializou, houve a discussão na questão administrativa, e aí muitas vezes, enfim, a coisa para, né? Fica, não vou dizer que o trabalho vai por água abaixo, né? Mas dá uma sensação de impotência, né? Ô, Renato, nós estamos concluindo, como você disse, eu vou dizer uma coisa. Essa coisa, assim, uma frase final para a gente encerrar aqui. Eu só quero que a revisão administrativa no Brasil não se transforme de forma definitiva numa revisão empresarial, que as autuações fiscais da Receita ou de qualquer secretaria da Fazenda, do Estado ou no município, a revisão administrativa não fique por conta dos representantes do empresariado. Turma, obrigado aí pela gentileza. Marcelão, repórter CBN chegando e a seguir o CBN Hub. Tchau! Conversas Cruzadas.